Então, vamos lá para a resolução da questão de número 31 da página 88. Ele diz o seguinte: determine um ponto P, pertencente às retas AB e CD, dados os pontos A, de coordenadas 1 e 3, o ponto B, de coordenadas -2 e -6, o ponto C, de coordenadas 1 e 1, e o ponto D, de coordenadas -2 e 4. Olha só, nós temos duas retas, onde em cada reta nós temos dois pontos, dados as coordenadas, e ele quer que P pertença tanto à reta AB quanto à reta CD. Observe o seguinte: se P pertencer à reta AB, ele tem que ser colinear, ou seja, pertencer à reta AB, ou seja, ele tem que ser colinear tanto ao ponto A quanto ao ponto B. Então, observe que esse P ele tem que ser colinear a A e a B, e como ele pertence à reta CD, ele também tem que ser colinear aos pontos C e D. Ou seja, o que a gente pode fazer? Observa a primeira reta aqui. Nós temos o ponto A e o ponto B, de coordenadas 1 e 3, e o ponto B de coordenadas -2 e 6. P tem que ser colinear, ou seja, pertencer à mesma reta que esses dois pontos aqui. Então, lembra lá da condição para que os pontos sejam colineares. A gente faz o determinante, esse determinante tem que ser sempre igual a zero, gente. É uma condição para que esses pontos sejam colineares. Observe o que? Na primeira coluna nós temos o que? O x, a coordenada x de cada ponto. Quem é o x de A? 1. Quem é o x de B? -2. Quem é o x de P? A gente não sabe, por isso que está aqui, YP. De mesma maneira, na segunda coluna aqui, nós temos as coordenadas y de cada ponto. Quem é o y de A? 3. Quem é o y de B? -6. E quem é o y de P? A gente não sabe. E a última coluna aqui, é sempre 1. Aí lembra daquela regrinha, que a gente faz? A gente pega as duas primeiras colunas, repete aqui do lado, traça a diagonal principal, depois a diagonal secundária. Como a gente repetiu muito isso nas outras aulas, eu já vou botar aqui direto a expressãozinha que a gente vai achar. Então, fazendo a diagonal principal menos a secundária, a gente tem a seguinte expressão, -6 mais 3xp menos 2yp mais 6xp menos yp mais 6 é igual a zero. Lembra sempre de colocar igual a zero. O que nós vamos fazer aqui? Dá para ajeitar. Observe que eu tenho aqui 3xp mais 6xp, isso é igual a 9xp. Observa também que eu tenho -2yp menos yp. Somando, porque são tais iguais, conserva o sinal, então vai ficar -3yp. E 6, cancela com 6, que vai dar zero. Então, observe que eu cheguei a essa equaçãozinha aqui de duas incógnitas. Deixa ela aqui paradinha. Agora, vamos para a reta CD. Observa que a reta CD, o ponto P, também tem que ser colinear, ou seja, pertencer à mesma reta. Esses pontos têm que ser colineares. Então, nós vamos fazer a mesma coisa. Novamente, fazer um determinante, onde a primeira coluna nós temos as coordenadas x de cada ponto. Quem é o x de C? 1. O x de D? -2. O x de P, a gente não sabe. Segunda coluna, coordenadas y. Quem é o y de C? 1. Quem é o y de D? 4. Quem é o y de P? A gente não sabe. Então, deixa só YP. E aqui a última coluna sempre de números uns e igualando sempre igual a zero, porque esses pontos têm que pertencer à mesma reta, ou seja, tem que ser colineares. Então, quando a gente faz o determinante, nós vamos obter essa expressãozinha aqui, 4 mais xp menos 2yp menos 4xp menos yp mais 2 igual a zero. Quando isso acontecer, dá para a gente rearranjar. Olha só o seguinte, eu tenho xp aqui com menos 4xp, isso vai dar menos 3xp. Eu também tenho menos 2yp com menos yp, que isso é menos 3yp. O que eu faço? Olha só, eu tenho aqui 4 mais 2, que é 6. 6 que está no primeiro membro, quando passar para o segundo membro, dá menos 6. Olha só, agora eu tenho duas expressões, duas equações com duas incógnitas. Como é que eu posso resolver isso, professora? A gente resolve isso por meio do sistemazinho, Coloca cada equação uma abaixo da outra e observe o seguinte, nós temos nas duas equações valores o que iguais. Então, se eu multiplicar isso aqui por -1, e somar, isso aqui vai se anular. Observa, vamos multiplicar a expressão de baixo por -1. Então, repete a primeira, 9xp menos 3yp igual a zero e multiplica de baixo por -1. Então, vai ficar assim, menos 3xp vezes -1,
3xp. Menos 3yp com menos 1, 3yp positivo. E menos 6 vezes menos 1, 6 positivo. Lembra que eu tenho que multiplicar todos os valores da expressão para que ela continue igual. Olha só, em cima eu tenho menos 3yp, embaixo eu tenho 3yp, com sinais diferentes. Se eu somar essas duas expressões, concorda comigo que isso aqui vai anular, ou seja, isso aqui vai dar zero? Então, é isso que eu vou fazer, ó. Somando as duas expressões, eu tenho 9xp mais 3xp, eu tenho 12xp. Isso aqui cancela, né? Dá zero. E aqui eu tenho 9 mais 6, que é igual ao próprio 6. Então, ó, esse 12 que está multiplicando, ele passa para lá dividindo. Então, xp vai ser 6 dividido para 12. Simplificando em cima e embaixo tudo por 6, eu tenho que 6 dividido para 6 é 1. E 12 dividido para 6 é 2. Então, eu tenho 1 sobre 2 como sendo a coordenada x do meu ponto P. Agora, se eu já sei, né, o valor da minha coordenada x, para eu descobrir o valor da minha coordenada y é bem fácil. Basta substituir em qualquer uma dessas expressões. Então, substituindo aqui, ó, nessa expressão aqui que fica mais fácil, nós temos que vai ser 9, né, vezes 1 sobre 2, porque xp é 1 sobre 2, que a gente acabou de achar, então vai ficar 9 sobre 2, menos 3yp é igual a zero. Então, o que que eu faço? Ó? Vai ficar menos 3yp, esse 9 sobre 2 está positivo, passa para o outro lado negativo. Lembra sempre que a incógnita ela nunca pode ficar negativa, então eu vou multiplicar ambos os membros por menos 1, então vai ficar, ó, 3yp positivo e 9 sobre 2. Esse 3 aqui que está multiplicando, ele passa para lá dividindo, né? Então, quando eu fizer isso, ó, vai ficar 9 sobre 2 dividido por 3. Essa aqui, o que a gente faz? Divisão de fração. Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, ou seja, 9 sobre 2 vezes 1 sobre 3, que é 9 sobre 6. 9 sobre 6, gente, dá para simplificar tudo por 3. 9 por 3 é 3 e 6 por 3 é 2. Então, a nossa coordenada y aqui, ó, é 3 sobre 2. Então, nosso ponto P tem coordenadas 1 sobre 2 e 3 sobre 2, a coordenada y. Então, esse ponto P, para que ele pertença tanto à reta AB como à reta CD. Então, essa foi a resolução da questão de número 31.